No fluxograma de fabricação de açúcar e etanol, a cana, primeiramente que chega na usina, ela é pesada, retira-se uma amostra para análise de PCTS e é descarregada através do hilo para uma mesa chamada mesa alimentadora. Essa mesa alimenta então uma esteira de cana que transporta a cana inteira ou picada para a sua segunda etapa de preparo da cana. Nessa etapa de preparo, a cana passa por um picador e um desfibrador que tem a função de abrir as células com aproximadamente 90% de open cell. Essa cana desfibrada segue então para a próxima etapa de extração. Na moenda então, separada o caldo do bagaço, o bagaço segue para ser queimado na caldeira e gerar vapor que irá movimentar as turbinas, as máquinas e produzir energia elétrica. Serve também para aquecimento de todo o processo. O bagaço poderá também ser matéria-prima para o etanol de segunda geração. O caldo extraído então pode seguir dois trajetos: parte para a produção de açúcar e parte para a produção de etanol. Tanto o caldo que vai para produzir açúcar e o etanol passam agora pelo processo de tratamento. Se for para fazer açúcar, recebe um aquecimento, caleagem, sulfitação e vai para o clarificador para a retirada total das impurezas sólidas e dos materiais corantes. Se for para a produção de etanol, sofre apenas um aquecimento e vai para a decantação, para a retirada das impurezas sólidas como terra, areia e bagaceiro. No decantador, forma-se um resíduo chamado de lodo, que passa pelo filtro rotativo ou filtro prensa para a retirada da sacarose residual, e assim gera a torta que vai para o campo. Para a produção de açúcar, o caldo clarificado segue para o processo de concentração, passando de aproximadamente 12 graus Brix para 65 graus Brix, chamado de xarope. Esse xarope vai para o processo de cozimento, onde sua concentração é elevada até o limite máximo, produzindo os cristais de sacarose, formando a massa cozida que passa por centrífugas e separam os cristais dos méis que retornam ao processo. Os cristais passam no secador e são ensacados em bags e armazenados. Os cristais produzidos possuem em torno de 99,7% de sacarose. A outra parte do caldo, que foi somente decantado, segue para o processo de fermentação, para juntar com o mel final residual que sobrou da fabricação do açúcar, formando um mosto com aproximadamente 22 graus Brix. Este mosto é enviado para a dorna de fermentação, onde recebe o fermento, constituído de células de levedura Saccharomyces cerevisiae. Após 8 a 10 horas, termina-se a fermentação, que obtém-se o vinho bruto. Esse vinho passa por centrífugas para recuperar o fermento, que retorna para o tratamento nas cubas com ácido e água e é enviado novamente para as dornas, retornando assim o ciclo. O vinho sem fermento, contendo 8 a 10% de álcool, segue agora para o setor de destilaria. No setor de destilação, o vinho passa na coluna A e coluna B para produzir o álcool hidratado, em torno de 93 graus INPM. Se for produzir o álcool anidro, ele passa ainda por uma coluna C, desidratando e obtendo uma concentração em torno de 99,3 graus de INPM. O álcool produzido vai para os tanques de armazenamento. Esse processo gera ainda a vinhaça, que serve para irrigar a lavoura. No final de todo o processo, obtemos então o açúcar e o etanol.